Salve, salve, salve galera! Muito bom ver vocês e saber que vocês estão assistindo a essa aula. Ao longe, o meu forte abraço. Bom pessoal, como vocês sabem, sou o professor Natanael, nós vamos trabalhar um conteúdo da mais alta importância e relevância. É a Guerra Fria. O que acontece no mundo após a Segunda Guerra Mundial? Então, vem comigo. Vamos estabelecer aí esse diálogo. Eu preparei um slide importante, um slide que eu considero útil e didático para facilitar a minha fala. Espero que você compreenda, acompanhe nosso raciocínio e vamos nessa. Bom, gente, é o seguinte, a Guerra Fria, ela é assim denominada, vou começar logo com os conceitos, com o título, com o nome em si. Ela é assim denominada porque não houve um enfrentamento propriamente dito, de forma direta, entre as duas grandes potências que emergem no mundo após a Segunda Guerra Mundial, respectivamente Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviéticas, aqui nessa lâmina representada pelas suas bandeiras. E temos também aí o que do ponto de vista ideológico, cada uma dessas potências carregava no bojo, que era as ideias socialistas / comunistas e as ideias capitalistas. Cada uma dessas nações buscando aí ampliar seu poderio no pós-guerra, conquistar seguidores, maior número de países possível para orbitar sob sua esfera de influência, utilizando diferentes métodos, e a gente vai falar um pouquinho. É claro que nesse vídeo nós não teremos a condição de abarcar tudo ou quase tudo, ainda assim vamos dividir em partes. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os aspectos mais gerais da Guerra Fria. Em outro vídeo ou em outros vídeos a gente pode ir afunilando para aspectos mais específicos, tá legal? Então vamos nessa, vamos acompanhar aqui o raciocínio, esse material que eu preparei para facilitar o nosso entendimento. Nessa imagem histórica, nessa foto histórica, a gente tem a chamada Conferência de Yalta, onde três grandes líderes se encontram aí para já negociar os pactos diplomáticos e políticos relativos ao pós-guerra. Da esquerda para a direita, a gente vê o Churchill, ao centro nós temos o Roosevelt e de cap o Joseph Stalin, respectivamente os representantes da Inglaterra, o Reino Unido, dos Estados Unidos da América e da União Soviética. Então já começava a se desenhar essa foto de 1943, 1944. Em seguida o Roosevelt, pouco tempo depois, ele vai inclusive morrer, ser substituído pelo vice-presidente, que era o Truman, o Harry Truman. E aí a gente tem aqui as características gerais, centrais, desse período que a gente chama de Guerra Fria. Vale lembrar que são várias décadas, o período se estende ali a partir de 1945, com o fim da guerra, até 1990, 91, com a implosão não só do bloco soviético, mas da própria União Soviética, tendo aí pontos chaves de discórdia, de conflitos paralelos em nações secundárias. A gente vai ver isso direitinho, não só nesse vídeo, como eu disse, mas em vídeos futuros. Bom, temos aí como características a disputa tecnológica entre essas duas potências, a chamada corrida espacial, temos também as questões relativas à espionagem, as duas grandes agências de espionagem, respectivamente dos Estados Unidos, a CIA, e da União Soviética, a KGB. Temos a busca incessante e praticamente a todo custo por países aliados. O Brasil embarcou nessa para variar ao lado dos Estados Unidos. E também a busca aos conflitos regionais. Temos a Guerra das Coreias, temos a Revolução Chinesa, temos a Revolução Cubana, temos a Guerra do Vietnã, temos a invasão que os soviéticos fizeram ao Afeganistão em 1979. Então são pontos assim chaves, cruciais, que nós vamos em outros momentos, em outras aulas, em outros vídeos, destrinchar para vocês. E as difamações, as acusações, as trocas de farpas de um lado e do outro,
e que quase resultaram em problemas sérios, mas que graças a Deus não passaram de bravatas, porque se tem realmente uma guerra entre as duas nações, arrisco dizer que não restaria pedra sobre pedra, dado o poderio militar, não só o poderio militar convencional, mas principalmente o poderio nuclear dessas duas potências. Contam que essas duas nações conseguiram conquistar, obter e manter um arsenal nuclear capaz de destruir o planeta Terra 10 vezes, se fosse o caso, se fosse possível. Lógico, bastava uma, né? Mas a gente faz essa comparação para nos dar realmente essa dimensão de que tinham armas demais. Né? Chegou um ponto, inclusive, que a própria União Soviética, por não ter um sistema capitalista baseado na grana, né, na obtenção de lucro, etc., não tinha como acompanhar o crescimento, o investimento militar que os Estados Unidos conseguia alocar todos os anos. A União Soviética vai falir, né, vai quebrar, e tem muito disso também, de não conseguir os aportes, né, compatíveis com o que os Estados Unidos tinham. A gente vai conversar sobre isso, obviamente, no momento vindouro. Ponto importante nesse pós-guerra são os acordos, as cúpulas internacionais que resultam na criação da Organização das Nações Unidas e também dos órgãos que fazem parte da Organização das Nações Unidas, como a FAO, você pode constatar aí nessa lâmina, né? A Unicef, a Unesco e assim por diante. Temos também como assim pontos iniciais, teve até um discurso histórico do Churchill, que em palestras feitas em universidades norte-americanas ele falava sua célebre frase, sua célebre expressão sobre a cortina de ferro que se baixava na Europa, exatamente fazendo essa alusão à divisão da Alemanha, depois de Berlim e depois da Europa, porque ficou a porção ocidental, a porção oriental, de orientação, de influência dos Estados Unidos da América, do capitalismo, portanto, e da União Soviética barra do socialismo. Os anos 60, inclusive aqui mencionado nessa lâmina, são anos cruciais em que ocorrem fatos assim que quase nos levam a uma guerra nuclear de proporções inimagináveis. Bom, no que diz respeito à aquisição de aliados, o Truman e também o Stalin do lado soviético, eles vão implementar planos ambiciosos. Esses planos eles estavam centrados na ideia de angariar simpatizantes por meio da cooptação via aportes, empréstimos, né, em dinheiro para, entre aspas, salvar a economia desses países. Em contrapartida, esses países estariam aí sob a órbita de influência ou da União Soviética ou dos Estados Unidos, de quem esse país recebesse essa ajuda. O Plano Marshall do então ministro, né, o braço direito do Truman, secretário de Estado, né, o George Marshall, é como se fosse assim, transpondo para a realidade política brasileira, uma espécie de ministro da Fazenda, né? Temos um homem forte na política brasileira, além do presidente, é o ministro da Fazenda. E do lado da União Soviética a gente tem o Comecon. É claro que não foi só a política econômica, você vai ter também a política militar, né? Com a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e do Pacto de Varsóvia, que é a capital da Polônia, que congregava aí os países ditos socialistas em caso de um ataque de uma dessas nações, que um dos grupos sofresse, que um dos países membros sofresse, as demais teriam que entrar para ajudar, o que poderia deflagrar talvez uma terceira guerra mundial, coisa que não aconteceu, graças a Deus, né?
A corrida armamentista, ó, entre os anos 50 e o final dos anos 80, você percebe nesse gráfico aí as ogivas nucleares dos Estados Unidos. Olha só o crescimento. A União Soviética ela não tinha como acompanhar. Fazia frente, obviamente, né? Ou batia de frente, mas o poderio militar dos Estados Unidos era realmente muito maior. Até porque a capacidade de investimento, né, tendo uma economia de mercado, ela era substantivamente maior do que a da União Soviética, que tinha uma economia planificada, como a gente chama. Vamos entrar em detalhes do que é uma economia planificada, uma economia de mercado. No outro vídeo, no outro momento, a gente vai explicar isso. Temos a corrida espacial, não pode ser deixada de lado. Ela é importante, vai resultar na chegada do homem na Lua, no lançamento dos satélites, que vão ser decisivos para as telecomunicações, principalmente, né? O curioso é que a União Soviética ela começou na frente, mandando o primeiro satélite para o espaço em 1957, o Sputnik, depois mandando o primeiro ser vivo, que foi a cadelinha Laika, mandando o primeiro cosmonauta, o Yuri Gagarin, mas os Estados Unidos depois com o projeto Manhattan, o projeto Apollo, né, vai dar passos gigantescos a partir de 1964, 65, culminando em julho de 69 com a chegada à Lua. Fato esse, inclusive, que alguns até hoje duvidam, né? Bom, e aqui alguns conflitos que a gente vai detalhar no outro momento. Vai ser objeto de estudo em uma outra aula sobre a Revolução Chinesa, sobre os golpes militares aqui na América Latina principalmente, dentre outros conflitos que nós vamos detalhar mais adiante, como eu disse em um outro vídeo. O macartismo, o senador Joseph McCarthy, ele empreendeu nos anos 50 uma verdadeira caça aos comunistas, a caça às bruxas, não é? Então intelectuais, professores, artistas de cinema, eles eram perseguidos, eles eram até expurgados dos Estados Unidos com essa pecha, com essa acusação de ser colaboracionista ou de ser comunista, simpatizante dos soviéticos, espião. E aí entrava também gente que tinha culpa, ou gente que estava realmente envolvido, e gente que não estava, porque quando você promove a caça às bruxas, você acha culpados, mesmo que necessariamente esses caras não sejam os culpados, se é que você me entende. O importante é dar a satisfação de trabalho e de que se está fazendo alguma coisa, mesmo que esteja ou estejam pagando os inocentes. Aí, para finalizar a nossa aula de hoje nesse vídeo, eu trago uma questão do Enem de 2017 para nossa breve reflexão aqui, e aí a gente fecha a aula com chave de ouro. Essa questão aplicada em 2017 fala sobre a ONU, ela diz assim: após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas